A maioria das pessoas acredita que a transformação acontece no momento em que aceita Jesus. Mas a realidade é diferente. A semente é plantada. A pessoa aceita Jesus. Começa a aprender a palavra. É discipulada. Talvez até se batize. Mas existe uma etapa da caminhada que poucas pessoas entendem. Uma etapa silenciosa. Uma etapa invisível. Uma etapa onde muitos cristãos passam anos sem perceber o que está acontecendo. É justamente nessa etapa que a maioria trava. Não porque deixou de amar a Deus. Não porque deixou de ter fé, mas porque começou uma batalha dentro dela, uma guerra entre aquilo que ela quer ser e aquilo que ainda continua sendo, uma guerra entre os novos desejos e os velhos hábitos, uma guerra entre a vontade de agradar a Deus e a força das antigas maneiras de pensar. Muitos acreditam que são os únicos passando por isso. Outros pensam que existe algo errado com eles. Mas talvez o problema seja outro. Talvez ninguém tenha explicado que essa batalha faz parte da caminhada. Talvez ninguém tenha mostrado onde essa guerra acontece. Talvez ninguém tenha mostrado como ela funciona. E enquanto a pessoa não entende a guerra, ela continua lutando sem saber contra o que está lutando. Por isso, hoje vamos falar sobre uma das etapas mais importantes da transformação, a guerra interior, a batalha que acontece dentro de cada ser humano, a batalha que muitos enfrentam, mas poucos compreendem. Existe uma guerra acontecendo dentro de você. Talvez ninguém consiga vê-la. Talvez nem mesmo você tenha percebido, mas ela está lá. Uma batalha silenciosa, uma batalha entre aquilo que você deseja ser e aquilo que ainda luta para deixar para trás. Muitas pessoas acreditam que o problema está ao redor delas, no trabalho, na família, nas circunstâncias. Mas muitas vezes a maior batalha acontece dentro da própria mente. É nela que surgem os medos, as dúvidas, as preocupações, os pensamentos negativos, os desejos errados, as mentiras que tentam nos afastar da verdade. Por isso, tantas pessoas amam a Deus e mesmo assim continuam lutando, não porque deixaram de crer, mas porque ainda não entenderam a guerra que acontece dentro delas, a guerra interior, a batalha que pode prender uma pessoa por anos ou se tornar o início da sua transformação. Porque toda transformação começa quando aprendemos a enxergar aquilo que antes estava escondido. Mas existe uma pergunta importante. Se a guerra interior é uma batalha entre a ovelha e o lobo, então qual é o objetivo dessa batalha? O objetivo não é apenas reconhecer que a guerra existe. O objetivo é aprender a vencer essa guerra. Todos os dias existe uma escolha. Todos os dias existe uma decisão. Todos os dias algo tenta ocupar o trono da nossa vida. De um lado existe a ovelha, representando a verdade, a obediência, o amor, a luz, a vida. Do outro lado existe o lobo, representando os desejos da carne, o egoísmo, o orgulho, a mentira, as trevas, a morte. E durante muito tempo o lobo pode parecer mais forte, não porque a pessoa não ama a Deus, mas porque ela passou anos alimentando o lado errado da balança. Por isso a transformação não acontece de um dia para o outro. A transformação acontece quando começamos a fortalecer a ovelha, quando começamos a renovar a mente, quando aprendemos a reconhecer pensamentos destrutivos, quando aprendemos a alimentar a verdade em vez da mentira. Pouco a pouco a balança começa a mudar. Pouco a pouco a ovelha se fortalece. Pouco a pouco o lobo perde força. E pouco a pouco Deus volta a ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado. O trono da nossa vida. Porque no final desta guerra não se trata apenas de uma ovelha e de um lobo. Trata-se de uma pergunta muito maior. Quem ocupa o trono da sua vida? E para vencer esta guerra, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes de toda a caminhada cristã. Porque não basta saber que existe uma guerra, é preciso aprender a lutar.
Muitas pessoas passam anos tentando vencer apenas pela força de vontade, mas descobrem que isso não é suficiente. A guerra interior é vencida de forma diferente. Primeiro, precisamos reconhecer a batalha. Ninguém vence uma guerra que não sabe que existe. Depois, precisamos identificar os pensamentos que estão alimentando o lobo. Mentiras, medos, desejos errados, pensamentos destrutivos. Em seguida, precisamos alimentar a ovelha, através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus, da obediência, da verdade, da renovação da mente, porque aquilo que alimentamos se fortalece. Se alimentamos o lobo, ele cresce. Se alimentamos a ovelha, ela cresce. E pouco a pouco a balança começa a mudar. Foi por isso que Jesus respondeu às tentações dizendo: está escrito. Jesus conhecia a verdade, pensava na verdade, vivia a verdade, e a verdade guiava suas escolhas. Por isso a vitória não começa nas mãos, não começa nos pés, não começa nas circunstâncias. A vitória começa na mente, porque antes de existir uma ação, existe um pensamento. Antes de existir uma queda, existe um pensamento. Antes de existir uma vitória, existe um pensamento. E quando aprendemos a levar nossos pensamentos à obediência de Cristo, a guerra interior começa a mudar de direção. A ovelha se fortalece, o lobo perde força, e Deus permanece no trono da nossa vida. E estamos começando a guerra interior, uma batalha que acontece dentro de cada ser humano. Uma batalha que muitas vezes permanece invisível aos olhos, mas cujos efeitos podem ser vistos em nossas escolhas, atitudes e decisões. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que o problema estava apenas do lado de fora, nas circunstâncias, nas pessoas, nas dificuldades da vida. Mas a palavra de Deus revela que existe uma batalha acontecendo dentro de nós. Uma batalha pelos pensamentos. Uma batalha pelas decisões, uma batalha pelo controle da nossa mente. E é justamente por isso que estamos estudando este tema, porque não podemos vencer uma guerra que não compreendemos, não podemos combater um inimigo que não identificamos, e não podemos experimentar uma verdadeira transformação sem entender o lugar onde essa batalha acontece. Por isso, antes de falarmos sobre renovação da mente e transformação da vida, precisamos compreender a guerra interior. Precisamos entender como ela funciona, como ela começa, como ela se fortalece e, principalmente, como ela pode ser vencida, porque toda transformação verdadeira passa primeiro por este campo de batalha: a mente. Parte 1. A importância da mente. Introdução. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Antes de entendermos a guerra interior, precisamos compreender a importância da mente. Muitas pessoas desejam mudar de vida. Desejam vencer velhos hábitos, desejam vencer velhos pecados, desejam vencer velhos pensamentos, mas poucas compreendem onde essa batalha realmente acontece. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais percebemos a importância dos pensamentos, mais percebemos a importância das palavras, mais percebemos a importância da mente. A Bíblia diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso significa que aquilo que pensamos influencia diretamente aquilo que nos tornamos. A mente é a líder de nossas ações. A mente é a precursora de nossas escolhas. Aquilo que alimentamos em nossos pensamentos influencia a forma como vivemos. Romanos capítulo 8, versículo 5 declara: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Mas quando renovamos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, começamos a experimentar aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, a mente é tão importante. Porque a batalha pelos nossos pensamentos é também a batalha pelo rumo da nossa vida. 1. A mente é o campo de batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nesta passagem vemos que estamos em uma guerra. Muitas vezes pensamos que nossa luta é contra pessoas, contra familiares, contra colegas de trabalho, contra circunstâncias da vida. Mas a palavra de Deus revela que existe uma batalha muito maior acontecendo. Nossa guerra não é contra seres humanos. Nossa guerra é contra o mal e contra as forças espirituais que tentam nos afastar da vontade de Deus. Nosso inimigo, Satanás, procura nos derrotar através de estratégias e enganos. Ele não chega anunciando suas intenções. Ele trabalha de forma sutil. Ele procura influenciar pensamentos, sentimentos, decisões e escolhas. O diabo é mentiroso. Jesus o chamou de pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Ele mente sobre quem somos. Ele mente sobre outras pessoas. Ele mente sobre as circunstâncias que enfrentamos. Ele apresenta ideias e pensamentos que muitas vezes parecem verdadeiros, mas não são. Ele raramente começa com grandes mentiras. Normalmente começa com pequenos pensamentos, pequenas dúvidas, pequenos questionamentos, pequenas sugestões. Pensamentos que, se não forem identificados, podem crescer e se tornar fortalezas em nossa mente. Por isso precisamos compreender algo importante. A mente é o campo de batalha. É nela que muitas dessas guerras acontecem. É nela que a verdade e a mentira se confrontam. É nela que somos desafiados a escolher entre aquilo que Deus diz e aquilo que o inimigo tenta nos fazer acreditar. E é por isso que precisamos aprender a examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Satanás não trabalha de forma aleatória. Ele possui estratégias. Ele procura agir de maneira cuidadosa e planejada. Muitas vezes seus ataques não começam com grandes coisas. Eles começam com suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e pensamentos que parecem inofensivos, mas que, com o passar do tempo, podem produzir consequências maiores. Precisamos lembrar que existe uma estratégia por trás dessa guerra. O inimigo observa. Ele conhece nossas inseguranças, conhece nossas fraquezas, conhece nossos medos, conhece aquilo que nos incomoda e está disposto a investir tempo para tentar nos derrotar. Uma das suas armas mais perigosas é a paciência, demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, argumentos, teorias e questionamentos, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Satanás procura estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso através de estratégias e enganos. Uma fortaleza é uma área onde a pessoa acaba ficando presa a uma determinada forma de pensar, uma prisão construída dentro da mente. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus nos deu armas espirituais capazes de destruir essas fortalezas. Mais uma vez somos lembrados de que estamos envolvidos em uma guerra espiritual.
E o versículo 5 nos mostra claramente onde essa batalha acontece. Na mente, o inimigo apresenta argumentos, teorias, questionamentos, dúvidas, pensamentos que tentam se levantar contra a verdade de Deus. Toda essa atividade acontece dentro da mente. Por isso a mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Até aqui aprendemos que estamos envolvidos em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha. Satanás trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele utiliza estratégias, enganos, argumentos e pensamentos para alcançar esse objetivo. Deus nos deu armas espirituais para destruir essas fortalezas. Todo pensamento deve ser levado à obediência de Cristo. Perfeito. Vou seguir o print inteiro, sem pular a parte de cima e sem correr para a conclusão. Resumo da situação. Até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Agora, vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria e seu marido, João, não estão desfrutando de um casamento feliz. Há muito tempo existe discórdia entre eles. Ambos vivem irritados, amargurados e ressentidos. Eles têm 2 filhos que também estão sendo afetados pelos problemas dentro de casa. A discórdia já está aparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento das crianças. Uma delas está sofrendo de problemas de estômago causados pelo nervosismo. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João exercer o papel de cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, quer administrar as finanças, quer controlar a disciplina dos filhos. Ela deseja trabalhar para ter seu próprio dinheiro. É independente, barulhenta, exigente e resmungona. Neste momento alguém poderia pensar: Maria precisa conhecer Jesus. Mas Maria já conhece Jesus. Ela recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois de seu casamento com João. Então surge uma pergunta importante. Você quer dizer que não houve mudança alguma em Maria desde que recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Maria acredita que irá para o céu. Mesmo que seu comportamento ainda a faça sentir condenação muitas vezes. Agora, ela possui esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperada. Agora continua enfrentando dificuldades, mas possui esperança. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela deseja mudar. Já recebeu aconselhamento de outras pessoas e frequentemente ora pedindo vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento, a amargura. Mas então surge a pergunta principal desta história. Se Maria conhece Jesus, se Maria deseja mudar, se Maria reconhece seus erros, se Maria ora constantemente, por que ela ainda não viu mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, este mundo, moldado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A resposta para Maria não era apenas tentar mais, não era apenas desejar mais, não era apenas orar mais. Maria precisava passar por um processo de renovação da mente, porque muitas vezes uma pessoa já recebeu Jesus em seu coração, mas ainda carrega antigos padrões de pensamento.
E enquanto esses padrões continuarem governando sua mente, eles continuarão influenciando suas atitudes, suas escolhas e sua maneira de viver. Por isso, a transformação da vida começa com a renovação da mente. Maria tem fortalezas em sua mente. Maria possui fortalezas em sua mente. Essas fortalezas não surgiram da noite para o dia. Elas foram construídas ao longo dos anos. Maria sabe que não deveria ser rebelde, sabe que não deveria ser mandona, sabe que não deveria viver reclamando. Mas existe um problema. Ela não sabe como mudar sua natureza. Parece que, diante de certas situações, simplesmente reage da mesma maneira de sempre. Maria não consegue controlar suas ações, porque não consegue controlar seus pensamentos. E não consegue controlar seus pensamentos porque eles foram moldados por fortalezas construídas há muito tempo em sua mente. Satanás começa seus planos cedo. Ele trabalha com paciência. Ele semeia mentiras, ele constrói enganos e faz isso ao longo dos anos. No caso de Maria, seus problemas começaram ainda na infância. Quando era criança, Maria vivia sob a autoridade de um pai extremamente dominador. Muitas vezes, ele a castigava apenas porque estava de mau humor. Se ela cometesse um erro, sua ira era descarregada sobre ela. Durante anos, Maria cresceu em um ambiente onde não recebeu proteção. Seu pai maltratava tanto ela quanto sua mãe. Ele era desrespeitoso com ambas. Enquanto isso, seu irmão parecia receber tratamento diferente. Aos olhos de Maria, ele era favorecido simplesmente por ser homem. Com o passar dos anos, mentiras começaram a ser plantadas em sua mente. Mentiras repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdade. Maria começou a acreditar que os homens sempre querem dominar, que não se pode confiar neles, que eles machucam as pessoas, que se aproveitam dos outros, que apenas dão ordens, que querem controlar tudo ao seu redor. Esses pensamentos foram se acumulando dentro dela, até que um dia sua mente chegou a uma conclusão. Quando eu sair desta casa, ninguém jamais mandará em mim novamente. Sem perceber, Maria já estava travando uma guerra em sua mente. Pensamentos repetidos durante anos haviam construído uma fortaleza. Agora ela era uma mulher adulta, casada, cristã, desejando agradar a Deus, mas continuava enxergando a vida através das mesmas crenças construídas durante sua infância. Por isso, ela se encontrava tão confusa. Ela queria ser uma esposa diferente, queria agir de outra maneira, mas não sabia como. A fortaleza já estava estabelecida. Então, surge uma pergunta importante. O que Maria pode fazer? O que qualquer pessoa pode fazer quando percebe que existem fortalezas em sua mente? As armas da palavra. É exatamente aqui que começamos a descobrir a resposta. Porque Deus não nos deixou indefesos nessa batalha. Ele nos deu armas espirituais capazes de destruir fortalezas e renovar a mente. As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vos agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Aqui Jesus nos mostra como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Precisamos conhecer a verdade de Deus. Precisamos renovar nossa mente através da sua palavra. Então, usar as armas espirituais que Deus nos deu para destruir fortalezas, argumentos e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida através da pregação, do ensino, dos livros, das gravações, dos seminários e do estudo individual da Bíblia. Mas não basta apenas ouvir a palavra. Precisamos permanecer nela, continuar nela, habitar nela, até que ela deixe de ser apenas conhecimento e se torne uma verdade viva em nosso coração.
Jesus ensinou que a medida de atenção, reflexão e estudo que damos à verdade determinará a medida de entendimento que receberemos. Por isso devemos continuar usando a arma da palavra. Mas Deus também nos deu outras armas importantes: o louvor e a oração. O louvor derrota rapidamente muitas obras do inimigo, mas precisa ser um louvor verdadeiro, um louvor que vem do coração, não apenas palavras pronunciadas pelos lábios, nem uma tentativa de experimentar algo, mas uma expressão sincera de adoração a Deus. O louvor e a oração caminham juntos com a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e sua bondade. A oração é relacionamento com Deus, é conversar com Ele, é pedir ajuda, é apresentar nossas necessidades, é compartilhar nossas preocupações. Se desejamos uma vida de oração eficaz, precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Pai. Precisamos conhecer Jesus, saber que Ele nos ama, saber que Ele é misericordioso, saber que Ele deseja nos ajudar. Precisamos conhecer o Espírito Santo, nosso ajudador constante, aquele que está conosco todos os dias. Também devemos aprender a encher nossas orações com a palavra de Deus, porque a palavra e nossas necessidades formam a base das nossas conversas com Deus. Então, vemos que nossas armas são espirituais: a palavra, o louvor, a oração. Paulo nos ensina em 2 aos Coríntios que nossas armas não são carnais, são armas espirituais, porque nossa batalha é espiritual. Até Jesus utilizou a palavra de Deus para derrotar Satanás no deserto. Sempre que o inimigo o atacava com mentiras, Jesus respondia: está escrito. Ele respondia com a palavra de Deus. À medida que Maria aprender a utilizar essas armas, começará a destruir as fortalezas construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade, e a verdade a libertará. Ela começará a perceber que nem todos os homens são iguais ao seu Pai. Começará a enxergar a realidade através da verdade de Deus, e não mais através das mentiras que acreditou durante anos. Porque quando a verdade entra, as fortalezas começam a cair. E quando as fortalezas caem, a transformação começa a acontecer. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação que ele e Maria enfrentam em seu casamento, em seu lar e em sua família. João deveria estar ocupando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também nasceu de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse sozinha a casa, as finanças, a vida dos filhos e a dele. Ele sabe de tudo isso, mas não faz nada a respeito. Sente-se derrotado e acaba se refugiando na televisão e nos esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque odeia o confronto. Ele prefere uma atitude passiva. Pensa, quem sabe um dia essa situação se resolva sozinha. Ou então encontra uma desculpa dizendo: vou orar sobre isso. A oração é algo bom, mas não quando é usada apenas como uma forma de fugir da responsabilidade. Quando falamos que João deveria assumir a posição que Deus lhe deu em seu lar, não estamos falando de alguém autoritário, não estamos falando de um homem que grita, nem de alguém que impõe sua vontade pela força. Efésios capítulo 5, versículo 25, ensina que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, porque junto com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser amoroso, mas também firme. Deveria transmitir segurança para Maria. Deveria ajudá-la a confiar que nem todos os homens são iguais ao pai que ela conheceu na infância. Mas João também possui suas próprias fortalezas, assim como Maria. Existe uma batalha acontecendo dentro da sua mente. João também sofreu durante a infância. Sua mãe era dominadora e repetia constantemente: João, você é um desastre. Você nunca será nada. João tentava agradá-la,
Como toda criança deseja a aprovação dos pais. Mas quanto mais tentava, mais erros cometia, ficava nervoso, ansioso e acabava fracassando. Isso apenas reforçava as palavras negativas que já estavam sendo plantadas em sua mente. João também sofreu rejeição. Foi rejeitado por pessoas que desejava ter como amigos. E cada rejeição aumentava ainda mais a dor que carregava dentro de si. Houve ainda uma garota de quem ele realmente gostava. Mas ela o trocou por outro rapaz. Todas essas experiências ficaram registradas em sua mente. Ano após ano. Ferida após ferida. Enquanto isso, o inimigo continuava trabalhando, construindo fortalezas, alimentando mentiras, reforçando pensamentos de derrota, de rejeição, de incapacidade. Depois de tantos anos ouvindo essas mentiras, João passou a acreditar nelas. Por isso se tornou alguém quieto, tímido, introvertido e sem coragem para ser aquilo que Deus desejava que ele fosse. A batalha de João não começou no casamento. A batalha começou muito antes, começou em sua mente. E é exatamente aí que toda transformação precisa começar. Qual é a resposta? João era uma pessoa apagada. Preferia não chamar atenção. Durante anos alimentou pensamentos sobre si mesmo. Pensamentos como: não adianta dizer o que eu penso. Ninguém vai me ouvir mesmo. Se eu quiser ser aceito, preciso concordar com as pessoas. Essas ideias foram crescendo dentro dele e acabaram moldando a forma como ele enxergava a vida. As poucas vezes em que tentou expressar sua opinião, sentiu que saiu derrotado. Por isso, chegou a uma conclusão perigosa. O confronto não vale a pena. Então, passou a pensar: vou perder de qualquer forma. Então, por que começar qualquer coisa? Perceba o que aconteceu. João não estava apenas enfrentando problemas. Ele estava preso dentro de uma maneira de pensar. Uma fortaleza havia sido construída em sua mente. Mas Deus tem uma resposta para pessoas como João e também para pessoas como Maria. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Essa passagem fala sobre libertação. Libertação para aqueles que estão presos. Libertação para aqueles que estão oprimidos. Libertação para aqueles que foram feridos pelas batalhas da vida. Quando olhamos para a história de João e Maria, não é difícil imaginar como era o ambiente daquele lar. Havia discórdia. E onde existe discórdia, existe guerra. Muitas vezes a guerra não aparece de forma visível, ela fica escondida. Todos sabem que ela existe, mas ninguém fala sobre ela, ninguém trata a raiz do problema. E enquanto isso acontece, o inimigo continua trabalhando. A atmosfera da casa se torna pesada, o relacionamento se desgasta e os filhos também sofrem as consequências. Então surge a pergunta: o que acontecerá com João e Maria? Eles conseguirão vencer? Conseguirão restaurar seu casamento? Conseguirão restaurar sua família? A resposta está na palavra de Deus. Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Essa é a chave. Conhecer a verdade. Mas não apenas ouvir a verdade. Não apenas concordar com a verdade. É necessário viver a verdade. João e Maria precisariam continuar estudando a palavra de Deus. Precisariam permitir que Deus revelasse a verdade sobre suas vidas, sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes, sobre seu passado. E essa parte nem sempre é fácil, porque a verdade nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Ela revela falhas, revela feridas, revela áreas que precisam mudar.
Por isso, muitas pessoas resistem à verdade. Elas preferem justificar seus comportamentos, preferem culpar outras pessoas, preferem culpar o passado, preferem culpar a forma como foram criadas. Mas Deus não nos mostra a verdade para nos condenar. Ele nos mostra a verdade para nos libertar. Nosso passado pode explicar por que sofremos, pode explicar nossos medos, pode explicar nossas feridas, mas não deve ser usado como desculpa para permanecermos escravos delas. A transformação começa quando paramos de usar o passado como justificativa e começamos a usar a verdade de Deus como caminho para a liberdade. Porque toda fortaleza construída pela mentira começa a cair quando a verdade de Deus ocupa o seu lugar. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas, infelizmente, nem sempre as pessoas a aceitam. É doloroso encarar nossas falhas. É difícil lidar com nossos erros. Muitas vezes, as pessoas justificam seus comportamentos, permitem que o passado, permitem que a forma como foram criadas, permitam que antigas experiências continuem influenciando negativamente suas vidas. Nosso passado pode explicar por que estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto para cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória, em qualquer área da vida, desde que estejamos dispostos a caminhar toda a estrada com Ele. A saída nosso passado pode explicar por que estamos sofrendo, mas não deve ser usado como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto para cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduz à vitória, Ele nos guia até a linha de chegada, mas precisamos estar dispostos a caminhar com Ele por toda a jornada. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento para que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Existe uma verdade que precisamos compreender. Satanás utiliza as circunstâncias da vida para construir fortalezas em nossa mente. Ele usa feridas, usa rejeições, usa traumas, usa palavras negativas, usa fracassos e transforma tudo isso em prisões mentais. É assim que a guerra acontece. É assim que ele tenta controlar nossos pensamentos. Mas Deus não nos deixou indefesos. Deus nos deu armas para destruir fortalezas. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos. A promessa de Deus é clara. Nenhuma tentação será maior do que a capacidade que Ele nos dará para suportar. E junto com cada batalha, junto com cada tentação, junto com cada dificuldade, Deus também providenciará uma saída, uma porta, um caminho, uma solução. Qualquer um de nós pode se identificar com João. Qualquer um de nós pode se identificar com Maria. Porque, de alguma forma, todos enfrentamos batalhas parecidas. Muitas vezes, nossos maiores problemas não estão ao nosso redor. Estão dentro de nós, em nossos pensamentos, em nossas crenças, em nossas atitudes. O comportamento exterior é apenas o reflexo daquilo que acontece em nosso interior. Satanás sabe disso, por isso ele trabalha primeiro na mente. Porque se conseguir controlar os pensamentos, conseguirá influenciar as ações. Talvez existam fortalezas em sua vida que precisam ser derrubadas. Talvez existam mentiras que você acreditou durante anos. Talvez existam feridas que ainda controlam suas decisões. Mas não desanime. Deus está do seu lado. Há uma guerra acontecendo e a sua mente é o campo de batalha.
Mas a boa notícia é esta: você não está lutando sozinho. Deus está lutando ao seu lado, e através da sua palavra, da oração, do louvor e da renovação da mente, toda fortaleza pode ser derrubada, toda mentira pode ser vencida, e toda vida pode ser transformada.